pessoas. Já coloquei aqui o novo acampamento. Escolhi mais ou menos esse lugar no cantinho aqui, mas tá bom, porque daqui a pouco vai sumir esse acampamento, né? E eu não queria perder essa parte mais aberta ali pro meio, que eu quero fazer as casinhas ali, né? Ó, prestar atenção para não colocar o forestry num lugar que tem a árvore, né? Não tem como você tirar a árvore, daí dá game over. Você teria que pedir pra tirar, né? Desfazer o forestry. Eles retiram o material de lá e colocam no novo lugar, né? Pra não dar game over. Mas enfim, não coloquem em cima de árvore. Ali, o que precisa mais para fazer as casinhas? O thatchery. O clay, né, que a gente já colocou. Agora eu vou colocar o small granary. Vou fazer um teste aí, né? Colocar o small granary antes mesmo de colocar as 9 casas. Como eu sempre costumo terminar as casas bem antes, então eu vou tentar colocar esse small granary para fazer uma qualidade de vida melhor, né, para eles, que eles já conseguem trocar entre si durante o ano os alimentos. E ali eu fiz 4 casinhas para lá, 4 casinhas para cá, e a 9ª casinha eu fiz como se fosse o do prefeito, e daí eu arrastei para ser a primeira casa realmente a ser feita, que a primeira casa sempre é do mayor, né, o prefeito. Ali tá meio por ser o dono do acampamento, digamos, né? O thatchery. Feito o clay nem precisa de nada, né? Só a mão de obra mesmo. Aí a gente parte, ó, eu diminuo um carinha do acampamento para ficar 6, 7, 8 no forestry e 9 o prefeito. Dá para ficar todo mundo trabalhando certinho. Tem que diminuir ali o tanto de trabalhadores na construção civil para preencher os outros lugares. E tem pouquíssima madeira de início, então realmente precisa, a primeira coisa é fazer o forestry, né? Como tem pouca madeira para poder construir as demais coisas. Por enquanto, como a gente ainda não construiu as casinhas, o small granary eu não vou nem colocar gente ali, porque realmente não tem mercadoria. Não tem insumo para preencher ali, mas logo teremos ao longo do ano, né? Tomara que tenha um tanto de suprimento bacana ali, porque ao longo do ano eles conseguem colher. Só a fazenda realmente que colhe só em outubro, por ali, né? Setembro, outubro. Vou fazer time-lapse, eu vou fazer essa série um pouco mais ligeira, mas para explicar para vocês a sequência. E claro que eu vou explicar, né, para quem não conhece, eu vou explicando o que seria. Antes de dezembro, de começar dezembro, que começa a neve, precisa fazer as 9 casinhas, senão quem tá na barraquinha vai embora, né? Dessas 9 barraquinhas, eles vão se deslocando para as casinhas ao longo do ano. Se você não terminar, aí fica com gente a menos. Daí, se ficar com gente a menos, daí desfalca o jogo e fica bem difícil continuar. Daí, de 3 carinhas que você vai poder permanecer, né, fazendo as casinhas, se você tiver 1 ou 2, daí vai ficar bem mais difícil para fazer as outras coisas. Mas tem como você fazer
os pré-requisitos ali, né? Um deles é fazer o granary, o mercadinho, e oferecer os produtos nas barraquinhas, no market stall, e aí você consegue trazer novas pessoas para a sua cidade antes mesmo de fazer o trading post, que é bem demorado. Se tiver ali menos de 4 pessoas para fazer o trading post, é bem demorado. Por isso que eu vou começar a fazer casinhas antes de fazer o trading post. Ó, daí já começo a colocar o market stall, pelo menos um eu vou ativar, porque a única coisa que a gente não precisa ter mercado para ele ativar é vender a madeira, e realmente precisa da madeira. Ó, ali já consegue vender algumas coisinhas que tem excedente deles. Aí a gente já coloca também o firewood, né? Ó, mais que isso não tem. Aos pouquinhos as pessoas vão lá levar o excedente deles e aí a gente consegue ter mais variedades. Colocar o firewood, né, que precisa ter. Só que não precisa colocar no mercado, né? Tanto que aqui nem tem essa opção. É só coisas alimentícias aqui nesse mercadinho. Aí eu precisaria colocar aquele outro mercado que é pra justamente construção, também vender roupas e sapato, e o firewood. Tentei forçar ali uma venda, já que sempre oferece, né? Só que não tem. Tentar já colocar aqui algumas coisas para que logo que possível ela consiga vender já, porque eu não vou ficar todo momento lidando com o market stall. Vou fazer bastante time-lapse para as casinhas. Faltam algumas ainda, terminando a antepenúltima. Estamos em setembro já. Como eu construí algumas coisas antes, realmente fica em cima do laço. Eu já terminei aí 2 meses antes, mas é porque eu fiz direto as 9 casinhas sem colocar nada a mais. Mas eu vi que não vale a pena, né? Porque todo esse tempo o comércio tá rolando, então é interessante colocar o small granary antes, para já ter o comércio, até porque você também já ganha em cima do comércio. Então, de início, você já começa lucrando. Coloquei ali É interessante também colocar um jardim maior para as primeiras casinhas, porque daí eles já têm uma variedade maior de alimentos, uma quantidade maior de alimentos. Porque daí você sabe que cada casinha é uma grana, né? E é uma mão de obra que você quase não tem, é escassa, né? Então, se você puder oferecer um pouco mais de comida, melhor. Até porque também tem as taxas, né? Os impostos sobre a casa, sobre o lucro. Tem vários impostos aí que você vai estar ganhando mais também nas primeiras casinhas.
Ó, uma coisa que a gente precisa fazer logo que terminar as 9 casinhas é o Smith, que é para você conseguir fazer mais pregos, porque tudo gira em torno da escassez de pregos de Iron, né, no jogo. Então, quando você faz isso, você já garante que a continuidade do jogo. E o Carpentry seria... O Carpentry hoje em dia não, né? O Cartwright, né? Que antigamente ele era outro nome. Aí eles mudaram nesses últimos atualizações aí. Pra você manter os teus carrinhos de mão. Ali agora tem só 3 carrinhos. Mas daí você pode fazer mais kart, né? Kart parking, né? E aí você consegue ter mais. Daí são 5 carrinhos. E você consegue daí precisa ter tanto o Smith quanto o Cartwright para você ter o material, né? As peças e partes de metal de ferro que o Smith faz. Aí o Smith passa pro Cartwright para ele fabricar os carrinhos ou reformar os carrinhos. Então não tem como deixar para depois, senão eles vão começar a demorar um monte para fazer as casinhas, para fazer tudo que for necessário, a logística do alimento, porque não tem carrinho mais. Então não faz sentido você deixar. Apesar de que eu senti assim que tentando medir, mais ou menos imaginar quantos campos eu conseguiria fazer, eu acabei colocando muito para cima, eu acho. Poderia ter feito mais campos se colocasse ali grudadinho com as casas. Mais um campo ali, né? Aí já coloco uma água ali pertinho da fazenda. De início tem que dosar bem esse negócio de poço, porque vai 40 pregos. E aí são 1.600 pregos. Dá bem certinho para fazer um small granary, as 9 casinhas, o forestry, o thatchery, que é para colocar perto do rio, né? Onde tem aquela vegetaçãozinha ali, para colocar palha para as casas e outros edifícios que também vai essa palha. E aí, nisso já dá os 1.600 pregos. Aí tem um adicional de 1.000 de iron, de ferro, e aí você consegue ter mais 1.000 pregos, que é 1 para 1, né? Então, mais 1.000 pregos. Aí você consegue fazer o trading post, precisa fazer o trading post dentro desses 1.000 pregos, que se eu não me engano ali tem... eu estou fazendo a fazenda também, né? Então eu mensurei bem certinho para poder fazer o que eu poderia fazer antes de construir o trading post. E aí o trading post, se eu não me engano, uns 450 pregos. Mais ou menos isso. E aí sobra aí 550 que você tem que ver aí o que é mais importante. Então a fazenda, alguns poços e alguns kart parking, né, esses carrinhos de mão aí. Então tudo que você for fazendo, você tica ali, como eu fiz, para trabalhadores com carrinho de mão, a mão carregar do jeito que for, né, para trabalhar. Se tem alguém aí querendo trabalhar, mas não tem carrinho, eles podem trabalhar também com as mãos, trabalhar carregando alimento na mão, não tem problema. E aí o trading post, que eu vou fazer ali longe das árvores para não dar ruim, né? Senão vai demorar uma eternidade para eu terminar. Daí eu coloco
antes de algumas coisas. Vou colocar aqui o galinheiro antes, fazer alguns testes, né? Colocar o galinheiro para fazer antes, galinheiro é rapidinho para fazer. Vou colocar aqui supply for oxen, que seria pro gado quando tiver, já tico tudo ali. Para priorizar também campos, caso tenha campo descansando, o gado também pode utilizar para pasto. Então, e também precisa, antes de tudo fazer, né, colocar esse Ryer aí é para alimento do gado e também das ovelhas. E aqui, uma das partes mais chatinhas que eu acho é colocar esse 50/50 o mais exato possível. Poderia ter, não me canso de falar, poderia ter igual o pomar ali, né? Que já vem quadradão, eu só carimbo na terra para ele ficar 50/50. E tem como também fazer ajustes, né? Mas daí seria bem mais fácil 50/50. Podia ter essa opção também. Ali consegui fazer. Ficou muito pertinho do lago ali. Um deles eu perdi, mas tudo bem, daí eu coloco alguma coisinha ali. Um estábulo, alguma coisa menor ali. Coloquei um de cada, e daí eu vou repetindo ao longo do tempo, quando tiver mais campo, né, que eu quero desmatar ali para fazer mais campos. Daí você tem que clicar ali para fazerem, pros carpinteiros fazerem os carrinhos, né? Daí vai de 15 peças e partes, e aí a madeira, né? Então você já tá ciente de que cada kart parking, que são 4, né? O kart shed, que é com homens, que você tem que empregar homens, daí eles viram a logística já meio que CLT, né? Porque esses esses carrinhos qualquer um pode usar, né? Tanto o pessoal que trabalha em algum edifício, quanto os laborers, que são as pessoas que estão, digamos, sem emprego, né? O trading post ficou pronto. Um ano para fazer o trading post quase. Tô esperando ter material para fazer. Não tem muito material ainda, mas vamos começar, né, a tentar vender alguma coisinha que a gente tenha. Por enquanto é isso. Vou colocar aqui para qualquer um poder ajudar. Colocar aqui de início 1000, porque a gente não consegue reunir tanto charcoal, tanto carvão de início, para não faltar na cidade, né? Depois a gente vai aumentando. Então tudo que tiver madeira, pelo menos um pouquinho vai ter. Alimento, esse tipo de coisa de início não tem como, senão vai faltar na cidade. Mesmo que você já tenha a fazenda, bem pouquinho, porque daí você vai fazer ali poucos campos, porque não tem quem semeie e colha de início, né? Depois que você tiver ali os 3 parelhas de bois, aí sim você consegue ter aí 15, 18, até 15, 18 no máximo, tá? Senão não adianta, daí você vai lá, faz outra fazenda e tal, porque tem um número aceitável aí de boi que você consegue
ajudar na fazenda. Se você faz muitos, eu fazia 25 por fazenda, é melhor fazer mais fazendas do que sobrecarregar uma fazenda só. Mesmo que seja ali uma grudadinha com a outra, melhor fazer 10 e 10 do que fazer 20 numa só. Sei que de início daí vai ter que ter a gerente tal, mas uma, duas pessoas a mais, não tem problema. É força de trabalho também, né? Vai estar ajudando na fazenda, porque só uma gerente não consegue, que ela também trabalha, né? Já vou demarcar aqui a entrada da cidade para eu não fazer nada que vá trancar esse caminho, né? E começou a nevar. Então, aquelas 3 casinhas ali são excedentes, então eu consigo fazer tranquilamente. Já tô fazendo algumas excedentes, né? Já tenho 3 excedentes, vou fazer mais. Tá meio polado ali porque tinha árvores em algumas, então não consegui fazer ela primeiro em cima, depois pra fazer pra baixo, né? Então, aí tô passando bem rapidão, né? São 12 vezes do próprio jogo, mais umas 5 que eu coloquei na edição. Então, aí são 60 vezes o tempo normal. Demora mesmo pra fazer a casinha de início, né? Que você não tem tantas pessoas. Aí mais pra frente você consegue ter 7 pessoas, sem precisar construir o construction shed, que fica ali na parte governamental, que é uma construção a mais que você faz para ter mais do que 7 pessoas na construção civil. Eu vou fazer 1000 aqui para já 2, né? Para já ir fazendo a farinha. Pegar o trigo, que já tenho mais do que um campo de trigo para poder fazer essa parte da farinha. Mais pra frente pretendo vender, quando eu fizer mais fazendas, né? Vender farinha, que dá boa, hein? Nossa, porque quando a gente vai comprar é um absurdo a farinha, né? Então é esse absurdo que eu quero angariar aí. Em vez de comprar, vender. Você, só pelo fato de você não precisar estar comprando muita coisa, já tá no lucro, né? E se vender, melhor ainda. Não pode construir muito longe, eu costumo construir perto. Esse é o slaughtery, que é pra abate, né? Construir perto do porcos, principalmente, que o porcos vai muito, né? O gado, né? A vaca e as ovelhas a gente não mata tanto. Mas porco é direto. Então, constrói aí perto dos porcos. Esse aqui é o mercadinho para outras coisas que não seja alimentícia. Aonde você estiver construindo, é bom ter bastante construção, né? Daí você constrói esse para logística, já colocar todo o suprimento pertinho para os teus construtores já ter na mão, né? Os insumos, né? De tudo que precisa. Eu não sei onde colocar esse aqui. Esse aqui é o Big Ray, que é pra alimentar, pegar o Ray, que tá ali
pendurada aquelas varetas ali, perto do lago, e colocar aqui para armazenar para o inverno, principalmente para o inverno. Ter ali de sobra bastante alimento pro gado e para as ovelhas. Stone, de início, não sei se eu não vou comprar, porque tá caro, mas que nesse mapa tem, então vou tentar extrair, esperar um pouco e extrair. Tem algumas coisas que a gente precisaria já meio cedo fazer. Já depois da primeira colheita, fazer o hops, né, para depois da primeira colheita já ter lúpulo para fazer a bebida, que com 200 habitantes eu já posso ter as tavernas, que são casas que tem a família normal, mas que vende várias coisas, uma vendinha, né? Eles têm ali um bar e vendinha junto. Nesse bar precisa ter a bebida alcoólica, então a família só se instala na casa se tiver bebida disponível na vila. Ou se tiver falta de bebida, eles vão embora. Daí você perde habitante e ali o tesouro da cidade, aquela moedinha dourada ali, baixa, porque daí, na verdade, aquele dinheiro ali é o que as pessoas têm. Se todo mundo for embora, você fica com 0. Então precisa ter aquele ali. Ó, já tô construindo pro porco, já tá feita. Aí no que eu puder já ter a primeira colheita, eu já coloco bastante coisa ali. As primeiras casinhas que a gente coloca, já configura tudo que precisa, né? E depois só copia. É bom você ir lá, colocar tudo bem certinho e depois é só copiar de um pro outro. Antes eu fazia mais casa de porcos, mas não é tão interessante fazer isso. Eu vou fazer uns testes, colocar mais ovelha, porque usa o Ray e a casa de porcos, né? Vai muito alimento que usaria para as pessoas. Então não sei se compensa muito. Chega no inverno, não tem tanto alimento, né? Então é 6 por meia dúzia, né? Apesar de eles não quererem ser vegetarianos, usa muito alimento. E o Ray eu posso colocar um monte, as pessoas vão lá só colocar o Ray ali para secar, tal, não vai utilizar recurso da cidade. Então, às vezes é até melhor você ter um monte de ovelha para abater do que porcos. Mesma coisa a vaca, né? Só que daí, para você começar a ter vaca para abate, você tem que ter aí uns anos. Você não vai abater uma vaca novinha, né? Quando você compra, eles chegam aí com 1 ano ou menos, né? Então eu vou fazer esse teste, colocar mais outros animais para bater e menos porcos. Colocar tudo, sempre configurar bem certinho as primeiras construções, que isso pode te complicar muito no jogo. Quando você vai ver uma coisa nova que tem, né, nas últimas atualizações, esse negócio aí de season, off-season e on-season, né? Então se você, eu vou colocar, eu tô pobrinha, 2 porcos femininos e 1 porco macho. Que um macho só dá conta. Mesmo que tenha um monte de fêmea, um só dá conta. Daí se puder ter 2, melhor. Mas não é tão necessário de início. Que nem eu fiz ali 1 macho e 2 fêmeas, já consegue procriar bem para
início de jogo, daqui a pouco tá cheio lá. Um monte de coisa. O Smith tô com 2 só por enquanto. Normalmente daí eu coloco 3. Em vez de fazer mais Smith, eu coloco a capacidade máxima antes de construir um próximo, né? Ó, tô com pouquinha coisa na cidade ainda. Tentando fazer as contas de cabeça aqui, pra ver se dá pra eu colocar mais um no Forestry. Acho que não dá. Apesar de eu já ter bastante casas, aí eu tenho 8, 16, 17 com o prefeito, né? Tentando ver aqui, eu vou colocar aqui mais um Forestry. O ruim é que eles vão ter que vir pegar toda essa madeira antes de construir o Forestry. 5 árvores não tá muito. Colocar antes, né, do campo. Vamos derrubar essas 5 árvores, daí eu vou ter um novo Forestry pra desmatar logo aquela parte ali, pra eu aumentar minha fazenda. Que nesse mapa aqui eu tenho esse problema de espaço. Todas, né, tem esse desafio aí, porque ou é muito estreitinho ou muito íngreme, tem tudo isso. O Slaughter tá terminando ali. De início é bem demoradinho. 7 construindo parece até que é bastante gente, mas ó, que nem ali agora, um só. Porque os outros estão ou trazendo coisa, ou estão no tempo de folga deles. Então acaba que metade deles está só trabalhando. Eu vou vender aqui, já comecei bem. Como eu tenho um excedente ali de charco, vou vender. Não dá pra... Ali tem como saber, né? Quanto você tem na cidade, quanto você tem no Trading Post, que é já direto para vender, que tá ali disponível, né? Mesmo que você não venda manualmente, você tem ali disponível e eles podem vir e pegar. Uma coisa mais automática, você nem vê, só vai vendendo aos poucos ali, né? Que você tem disponível. Um terreno, um campo ali eu já tenho que virar. Já demorando esses kart parking aqui, 3, fazer 3. Depois que você constrói o Trading Post, aí fica tranquilo, né? Você comprando sempre, tendo ali uns 3, 4 mil ali de Iron, você fica mais tranquilo. Só que ali no caso, que tá faltando, aparece ali que tá faltando, porque eles foram buscar, porque ainda não tinha, enquanto eles estão construindo ali, eles estão fabricando lá. Então eles vão trazendo aos poucos o prego, também não precisa ficar nervoso. Não travando tudo, tá bom, né? Daí já coloca pra fazer. Tá sempre atento a esse ponto de exclamação. Ó. Isso que significa ali que eles já pegaram tudo que precisava, só faltava prego. Mas ainda, mesmo com aquele aviso ali que tá faltando prego, você consegue ir construindo com o prego que já tem. E aí tem um tempo ali até eles precisarem de mais prego. Enquanto tiver prego, eles vão estar construindo. Não trava só porque tá com o aviso, não é porque não tá fazendo nada. Ó, já tô com um pouco mais de recursos. Uma lista boa ali já. Contratar mais um. Ó, 15
Rapaz. E ele só não tá fazendo porque realmente não tem peças e partes. Ele tá com 3 ali, aqui tem 4, já tem 7. Falta, então, mais 8. Logo ele consegue fazer mais um kart parking. Kart, né? Mais um kart. Ó. Esse warehouse aqui é pra o mercadinho, né? Mercadinho de produtos não alimentícios. E o granary, que é o maiorzão, né? Que a capacidade dele é bem maior que o outro. Eu acho que o outro é 5, esse aqui é 20 mil, né? De capacidade. E aí os slots também aumentam, né? Eu não lembro. Acho que é 8 e ali é 12, alguma coisa assim. Que é a variedade que importa também, né? Coloquei o máximo de array possível dentro do Sheep Farm. E aí tem mais o array também, que tá ali do lado para suprir a necessidade durante o inverno. Que ali não dá para um mês. Quando a gente tiver mais, né? Mais animais, aqueles 500 ali dá para um mês. Então tem que passar o inverno, então tem que ter mais Big Ray para suprir ali. Eles podiam melhorar o gráfico durante o inverno, né? Colocar um rajado aí no lago, não deixar só brancão. Fazer algo menos brancão, né? Pra gente conseguir enxergar, não consigo fazer nada durante o inverno. Daí uma coisa que dá pra fazer é colocar um construction shed, que são mais carinhas, né, do que os 7 que vem na prefeitura, e fazer assim uma força-tarefa durante o inverno para todos os homens que não conseguem. Por exemplo, você tem ali 3 barcos, 3 casas de barco com 3 carinha cada um, são 9 carinha, para você pegar esses 9 e colocar no off-season 9 carinhas a mais na construção civil. Então, por exemplo, construction shed, que é aquele da prefeitura, que vem junto com a prefeitura, aquela outra casinha, fazer uma delas só para inverno. Então ela só tem gente no inverno, só off-season. Aí já ameniza a falta de emprego, essa volatilidade, digamos, né, de emprego. Já diminui a oscilação, né, essa flutuação de emprego entre o inverno, off-season e on-season. Só tem uma vaquinha a mais ali. Tem um casal, digamos, né? Esse ox ali tá pra ir pra fazenda. Só não foi ainda que o carpinteiro não conseguiu colocar ainda o estribo, né? O estribo não, né? Estribo é pra cavalo. Colocar o negócio dele lá, que ele vai no pescoço lá, né? Tá, mas até que tá indo bem. Tem 3 Smith e um só carpinteiro. Então esses Smith tem que dar conta de fazer o que o carpinteiro precisa, né? Parece que não tá no máximo, mas tá. Tá indo devagarzinho as coisas. Homem ali, eu precisando de homem. E ele catando palha para as casas. Por isso que tem que colocar sempre ali embaixo, naquele
verdinho ali, colocar sempre, não esquecer, né? Quando vê. Daí quando coloca também as barraquinhas, eu costumo construir um monte de barraquinha, pra daí já configurar, né? Porque ele não configura as novas, né? Só as já existentes. Pra eu já colocar, né? Proibir o homem de trabalhar nas barraquinhas, esse tipo de coisa. Labor eu deixo, porque daí alguma coisa ele vai estar fazendo, né? Caso tenha um homem perdido por aí, ele vai estar trabalhando. Mas daí, como tem bastante lugar que precisa de homem, automaticamente eles vão trabalhar. Mas de vez em quando eu vejo lá um employed. Quando tem lá aquele aviso, né, da moedinha que a pessoa tá pobre, quando eu vou ver, tá lá, employed. Not looking for job. Ou seja, o cara não tá procurando emprego e tá pobre. E aí, nesses casos, eu deixo rolar. Se a pessoa saiu da cidade, saiu. E daí ele tá pobre mesmo, então não vai fazer diferença pra mim. É um peso morto, né? Ele não vai tirar nada da cidade quando sair. Aí outra família melhor vai ocupar o lugar ali. Esse que é o ruim. O mapa já designa aonde a gente pode colocar qualquer coisa, né, na beira do rio. Acho que eles também limitam, né, para não colocar tanto pescador, esse tipo de coisa. Por enquanto tá indo, né? Tá devagarzinho de início. Ó, tem esses. Alguns aí estão precisando. Ó, já vou. Porque o problema não é. Eu não coloco a mais. Eu não coloquei a mais ali. Mais carpinteiro. Porque realmente não, o problema não é o carpinteiro. É o carpinteiro ter essas 15 peças e partes ali pra fazer o kart shed. Os karts, né? Vou colocar mais ray aqui, né? Tem mais animais crescendo, nascendo ali, né? Então vamos garantir. Colocar aqui mais umas casinhas. Ruim é meio espaço, né? Vou ter que esperar. Enquanto isso, como tá pouco construtor, eu vou fazendo o que dá. E aí os carinha das árvores vão tirando aos poucos. E eu vou manejando aqui, né? Colocando o que dá para ser. Tem bastante coisa para ser construída. Então até lá eles já conseguiram tirar todas as árvores dos últimos ali, né? Tomara que eu não tenha um prejuízo, né? Porque aqui tem bastante lugar ali que eu vou ter que empregar pessoas. E as casas têm algumas árvores, então vou ter que construir primeiro o local para eles trabalharem, para depois construir a casa em si, né? Então tomara que essa inversão aí não prejudique. Tem algumas casas já sendo feitas, então eu imagino que nem três pescadores ali, são 3 casinhas. Aí eu coloquei mais um forestry que vai ter pelo menos 2 carinhas. As outras 3 casinhas ali da construção que é têxtil, só mulher pode trabalhar, daí né? Não tem problema. Então já são 3 mulheres, né, das 3 casinhas. Então tudo que você for fazer, você tem que primeiro ver o que precisa, quantas pessoas vão precisar ser empregadas ali. Só que tem um porém. De tempo em tempo tem que ter, a cada 6 casinhas, umas 2 barraquinhas. Então são 2 mulheres que não estarão na força de trabalho, estarão vendendo. Então tem que calcular mais ou menos isso aí também. Bastante barraquinhas.
Enquanto estiver ali no automático, eu tô fazendo. Porque é o que tem disponível. Quando clica e não aparece nada, é porque ou não tem disponível ou já está em outras barraquinhas próximas. E daí não é necessário repetir. Só um pouco a madeira, né? Madeira é bom ter mais de uma. De resto não precisa, porque daí você vai estar pegando uma força de trabalho e colocando numa coisa repetida que não é necessária. Que eles colocam lá 100, até 100. Os labors podem ajudar a mulher da barraquinha, né? Então sempre vai estar cheio enquanto tiver comida, né? Vai estar sendo colocado lá. E não precisa, hemp precisa agora de início, né? E eu não consegui colher o suficiente. Eu vou comprar também. E finalmente as galinhas. Tá vindo mais um dezembro, terminando o ano, daí a gente nem adianta fazer nada agora, né, com a pescaria, porque não tem, né, como trabalhar no inverno. Então ano que vem eu coloco mais alguém aí. Vou colocar esse boatyard aqui, né, que é para criar os barcos. Até próximo episódio, então. Eu vou só terminar esse time-lapse aqui da casinha. A gente já se despede aí, deixa o like, compartilha, faz o que for necessário. Eu acabei de começar o canal, né? Então é importante a gente conseguir aumentar os views.